Tudo inteligente, eu sou o Marcos Vinícius e vou te guiar em mais um estudo da Palavra de Deus. Eu quero te ajudar a estudar as Escrituras se você é pastor, se você é líder de célula, professor de escola dominical, diácono, presbítero, seja o que você for, um mero estudante, seminarista, se você quer conhecer a Palavra de Deus, aqui é o canal certo. Então, vem comigo, bora para minha tela, que hoje nós vamos aí continuar a nossa série de Colossenses. Nós estamos aqui estudando aqui por meio do estudo inteligente, o meu aplicativo chama Sola Escritura. Aqui a gente loga no login aqui, faz aqui o cadastro. Esse aplicativo, por enquanto, ele não está disponível para uso. Eu já falei aí no vídeo anterior que ele ainda gera um custo um pouco alto para disponibilizar para vocês. Mas eu já estou criando um meio baseado aqui em uma igreja pequena, por exemplo. Uma igreja pequena geralmente tem um culto no domingo, um estudo no meio da semana e uma outra reunião. Aí três estudos. Então eu vou criar um plano aqui com um preço simbólico, né, já que ele tem cursos, para que você que é pastor, líder, conduz em uma igreja, evangelista, possa ter essa ferramenta para você utilizar, poderosa, você vai ver aqui, pagar aí uma mensalidade muito pouca e ter acesso aí a uma quantidade de estudos significativos por semana. Talvez ali 5, 6, eu vou ver como que estão os custos aqui, mas fica comigo por enquanto para você ir vendo como que ela funciona. Ela gera estudo, ela gera inferência, ela gera questões acadêmicas, questões mais simples para serem discutidas ali em grupo, gera esboço de sermão, tá bom? Eu tenho um material completo, se você quiser baixar, tá aqui o guia, o PDF completo, são mais de 1.200 páginas, tá bom? Tá o link na descrição desse vídeo, já de Colossenses que a gente já está fazendo. Colossenses inteiro, do primeiro versículo ao último versículo, que é 4:18, tá bom? Então vamos lá. Olha aí, a gente vai fazer hoje aqui Filipenses, vamos lá, ó, tá aqui a Bíblia. A gente já fez Colossenses 1, capítulo 1, verso 1 e 2, e hoje a gente vai fazer a segunda parte, uma exegese completa, né, de ações de graças, que é de 3 a 8. Então, como que a gente usa o aplicativo? A gente vai lá, primeiro a gente pede o texto, Colossenses 1, de 3 a 8, e pede para ele gerar o estudo. Enquanto ele gera o estudo, é esse estudo mesmo que nós vamos fazer, vamos ler o texto. Diz assim a palavra de Deus, na versão NAA que a gente está lendo. Damos sempre graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos da fé que vocês têm em Cristo Jesus e do amor que você tem por todos os santos, por causa da esperança que está guardada para vocês nos céus. Dessa esperança vocês ouviram falar anteriormente, por meio da palavra da verdade do Evangelho, que chegou até vocês. Esse Evangelho está produzindo fruto e cresce em todo o mundo. Assim como acontece entre vocês, desde o dia em que ouviram e entenderam a graça de Deus na verdade. Isso vocês aprenderam de Epáfras, nosso amado conservo, e em relação a vocês, fiel ministro de Cristo, o qual também nos contou do amor que vocês têm no Espírito. Então esse aí é a carta de Paulo aos Colossenses, do verso 3 a 8, ações de graças. Então vamos ver o que tem de importante para a gente aqui em exegese, né? Ele começa falando assim, ó, com a graça de Deus e responsabilidade de quem maneja a palavra da verdade, apresenta a exegese de Colossenses 1, de 3 a 8, como teólogo reformado. Utilizarei o prisma da soberania de Deus, primeiro ponto, né? A suficiência das Escrituras e a centralidade de Cristo, dialogando com os grandes nomes da nossa tradição. Exegese de Colossenses 1, de 3 a 8. Então, a primeira coisa que ele vai fazer para a gente aqui, analisar o contexto. São 4 tipos de análise que ele faz. Primeiro, contexto imediato. Segundo, contexto próximo. Terceiro, contexto distante. E o terceiro, um contexto bíblico-teológico. Então, vamos lá. Contexto imediato, né? O que é o contexto imediato? O que está ali logo antes ou logo depois. Ele faz essa mesclagem ali. Que são os versos 1 e 2. Né? Então, o que é o contexto imediato? Se a gente leu de 1 a 8, contexto imediato é o que está aqui, ó, 1 e 2. Os versos 1 e 2 constituem a saudação, ou seja, remetente, Paulo e Timóteo. Destinatários, santos em Colossos. O versículo 3 a 8 formam o proêmium, ações de graças,
que prepara o terreno para a oração intercessória, que vai estar lá nos versos de 9 a 14. Paulo não começa com correções, mas reconhecimento de graça operante. Então, contexto próximo. O capítulo 1 estabelece a supremacia absoluta de Cristo, tá? Nos versos de 15 a 20. A ação de graças aqui, que é estabelecida de 3 a 8, que a gente acabou de ler, fundamenta essa teologia. O evangelho que eles ouviram é verdadeiro e frutífero, contrastando com esterilidade da heresia de Colossos, que será refutada posteriormente. Então, o contexto próximo está falando aqui que o evangelho que eles ouviram é um evangelho verdadeiro e frutífero, né? Então, vamos lá. É um contexto distante. A carta de Colossos é uma epístola da prisão, ou seja, Paulo estava preso, né? O autor é Paulo, escrevendo provavelmente de Roma, de 60 a 62 ali depois de Cristo. O gênero é epistolar, com forte conteúdo polêmico doutrinário. Contexto bíblico teológico. Este texto se insere na expansão do reino aos gentios. A menção de que o evangelho frutifica e cresce em todo o mundo. Verso 6. No verso 6, o que ele fala aqui? Do evangelho que chegou até vocês. Esse evangelho está produzindo fruto e crescendo em todo o mundo. Então, para o evangelho crescer em todo o mundo, ele afirma para a gente aqui que é a expansão do evangelho, cumprindo a promessa abraâmica. Conecta-se à grande comissão e ao cumprimento da promessa abraâmica, de que todas as famílias da terra seriam abençoadas. Então, esse aí foi a análise de contexto. Segundo ponto que o nosso aplicativo faz para uma exegese completa, observação linguística. Quais que são as palavras-chave que ele utiliza aqui? Eucaristoumen. Que palavra, hein? Lá no verso 3. Verso 3. Presente do indicativo ativo. Indica uma ação contínua e habitual. A vida de oração de Paulo era marcada por gratidão constante. Então, é a palavra de damos sempre graças, né? É a palavra de ação de graças aqui, Eucaristoumen. No verso 3, graças, ação de graças, né? A vida de oração de Paulo era marcada por gratidão constante. Essa outra palavra, fé, amor, esperança, aqui do grego, essas três palavras aqui, pistis, ágape, aí falando do amor, ágape, eupis, do verso 4 e 5, a tríade paulina clássica, conforme 1 Coríntios 13, ou 1 Tessalonicenses 1:3. Coríntios é aquela que fala, né? Agora permanece, pois, a fé, a esperança e o amor. Né? Epignote, no verso 6. Conhecestes, no verso 6 está falando aqui, né? E vai trazer sempre as principais, né? Esse é o evangelho produzindo, crescendo, assim como acontece entre vocês desde o dia em que ouviram e entenderam. Entenderam aqui, ele traz como conheceram. Vamos ver aqui na área se vai trazer essa palavra conheceram. Almeida, revista e atualizada, verso 6. Entendeste também, conheceram, vai estar entendeste. Mas é conheceram, né, que trouxe pra gente aqui, conheceste, entenderam. Ouviram e entendeste, conheceram. Ou compreendeste plenamente, tá aqui, não é apenas saber dados, mas um conhecimento experimental e profundo da graça. Então, ele traz como uma observação linguística importante aqui, né? Um conhecimento experimental profundo, não é uma pessoa que teve aquilo ali de uma forma rasa. Eles conheceram de forma profunda. Outra palavra que ele traz aqui lá no verso 6 é o frutificando, né? Que é essa palavra aqui, carpopor. O que é isso aqui? Carpoporomeno. É o particípio presente, médio e passivo. É uma metáfora agrícola indicando que a vida orgânica e reprodução natural do evangelho, frutificando. Então o verso 6 parece que é um dos versos mais centrais aqui desse trecho de 3 a 8, né? Que ele traz bastante observação, que fala aqui, que chegou até vós, né? Falando do evangelho que chegou até vós. Como também todo mundo está produzindo fruto e crescendo crescendo. Tal acontece entre vós desde o dia em que ouviste e entendeste a graça de Deus na verdade.
A gramática e a síntese. No verso 5, a preposição dia, por causa de, com o acusativo tem eupida, a esperança, dia e esperança, é crucial. Gramaticalmente, Paulo diz que a fé e o amor existem por causa da esperança, lá no verso 5. Né? Isso é teologicamente significativo. A certeza do fruto, esperança objetiva, impulsiona a ética no presente. Então, no verso 5, a preposição de ou por causa de, no verso 5, por causa de, então, por causa da esperança, ele está falando isso aqui, ó. Então, por causa da esperança, é isso que ele está explicando. Então, no verso 5, a preposição dia, que é isso aqui que ele fala, né? Por causa da, com a acusação, por causa da esperança, é crucial gramaticalmente. Paulo diz que a fé e o amor existem por causa da esperança. Ele está falando, você tem fé e amor por causa da esperança, que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste. Figuras de linguagem. Isso aqui é uma parte mais técnica, né? A exegese ela é uma parte bem mais técnica, bem mais teórica, bem mais maçante, né? A estrutura literária que ele observa para a gente aqui, ó. O texto ele segue uma estrutura lógica de causas e efeitos dentro dessa oração que ele faz. Primeiro, a oração de gratidão. É um ato litúrgico, né? O motivo da gratidão, ele identifica, então, o primeiro ponto, a declaração de gratidão. Então, dou graças, verso 3, aquele que coloca aqui, ó. Damos sempre graças a Deus Pai, dou graças. Qual que é o motivo da gratidão? A evidência da vida cristã. O que está em evidência na vida cristã? Fé e amor. Então, Paulo ora dando graças por causa de quê? Da fé e do amor, que é a vida cristã ali dos irmãos em Colossos. Qual que é a base da motivação? Que é o ponto 3. Base da motivação, verso 5a, né? A esperança escatológica, o motor da fé e do amor. 5a que ele fala aqui, ó. Então, por causa da esperança que vos está preservada nos céus. Uma esperança escatológica. Por que eu tenho fé? Por que eu tenho amor? A esperança que ele coloca aqui é o motor disso aqui tudo, uma esperança escatológica. A esperança que vos está preservada no céu. O versículo da esperança, o veículo da esperança, né? Versos 5b e 6. A palavra da verdade. O evangelho universal. E o mensageiro fiel. O ministério de Epáfras. Então, a estrutura literária que ele entende aqui é essa aqui, né? Causas e efeitos. Tá aqui, então, cinco destaques para isso aqui. A palavra-chave da sessão, então, ele destaca para a gente, é isso aqui, ó. Frutificação do evangelho. O contexto aqui é histórico, cultural dessa sessão. Situação, né? Paulo ele nunca havia visitado Colossos pessoalmente. Interessante, né? A igreja ela foi plantada por Epáfras, como a gente já viu aí. Meu estudo está lá no verso 7. Vamos ler o verso 7? A gente já leu, mas no verso 7. Segundo fostes instruídos por Epáfras, nosso amado conservo, e, quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo. Então, Paulo nunca visitou a igreja foi plantada por Epáfras, provavelmente fruto do ministério de Paulo em Éfeso. Qual que é o problema, então, dessa igreja? Toda igreja tem problema, né? A sua igreja tem problema? Qual que é o problema dessa igreja? A igreja estava sob ataque de uma heresia sincretista, gnosticismo incipiente, mas legalismo judaico, que prometia um conhecimento superior e plenitude fora de Cristo. Então, olha aí o problema. A igreja sob ataque de um novo conhecimento que prometia ser algo maior e mais pleno, né? Propósito. Ao destacar a palavra da verdade do Evangelho, lá no verso 5, que já está em todo o mundo, Paulo sutilmente ataca o exclusivismo dos falsos mestres. O Evangelho verdadeiro é universal e público, não um segredo para iniciados. Então o Evangelho ele é público. Né? No verso 6, ele não é um segredo para ninguém. Deve ser anunciado de uma forma para todos. Ele vem falando isso aqui. Então, propósito, ao destacar a palavra da verdade do Evangelho, está aqui, ó, 6, que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo, tal acontece entre vós, desde o dia em que ouvistes e entendeste a graça de Deus na verdade. Eu não entendi. Ao destacar no verso 5,
li o verso errado. Então, por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouviste pela palavra da verdade do Evangelho. Ao destacar isso aqui, ó, pela palavra da verdade do Evangelho, no verso 5, que já está em todo mundo, aí ele fala que isso aqui já está em todo mundo, né? Por causa da esperança do Evangelho preservada nos céus, do qual antes ouviste pela palavra da verdade que chegou até vós, como também chegou em todo mundo, no verso 6, aí sim, Paulo sutilmente ataca o exclusivismo dos falsos mestres. Então é isso mesmo, tá certinho. O propósito é atacar essa questão de que o evangelho não é exclusivo para ninguém. Não tem nada exclusivo, nada especial para ninguém. Ele é para todo mundo. É para ser anunciado para todo mundo. Então essa parte maçante, ela encerra aqui, né? Ela é um pouquinho mais complexa. Para quem não gosta, talvez seja um pouquinho mais chata. Para quem não gosta, talvez seja até um pouquinho mais chata. Mas... E aí agora a gente vai para uma parte um pouquinho que é mais fluida. E se você ficou até aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal. Vem aprender das escrituras de uma forma correta, de uma forma inteligente, de uma forma fluida. Fica com a gente aqui, tá bom? E no final, esse PDF desse estudo vai estar disponível para você baixar, ler, anotar, imprimir, fazer suas anotações, voltar o vídeo aí depois também. No final vai ter muita coisa boa aí e surpresa para você. Beleza? Então vamos caminhar. 5. Qual que é a teologia sistemática? Teologia bíblica sistemática que tem pra gente aqui. Revelação progressiva, primeiro que ele destaca pra gente aqui, ó. O texto ele confirma que o ministério de Deus agora ele é revelado no Evangelho e acessível a todos, universalidade, contrastando com a sombra do Antigo Testamento, onde a revelação era mais restrita a Israel. Então, revelação progressiva. Como que era a revelação? A revelação progressiva fala. Antigamente, Deus se revelava primeiro ao seu povo, exclusivamente ao povo de Israel, né? Agora, o que aqui está falando, que a revelação ela é para todo mundo. Todos têm acesso. Mas progressiva também, porque é o evangelho exposto. Antes Deus se manifestava em eventos específicos, falava em episódios específicos. Lembra lá do povo caminhando no deserto? Então, da nuvem que caminhava com eles? Lembra da tenda? A presença de Deus? Agora não, agora é tudo revelado. A presença de Deus, a palavra de Deus. Você quer ouvir Deus? Basta você pegar a sua Bíblia e ler. Ou então pegar o aplicativo aqui, ó, e fazer isso aqui, como a gente está fazendo. A palavra de Deus sendo falada a nós. Revelação progressiva. Segundo, aponta para Cristo. Cristo é o objetivo da fé e o conteúdo da palavra da verdade, verso 4 e 5. Vamos lá, no verso 4. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos, por causa da esperança que vos está preservada no céu. Então, essa carta de Paulo, ela, embora tenha tantos propósitos aqui, ela também vem trazer para a gente o apontamento para Cristo, né? Porque tudo aponta para Cristo. E o conteúdo da palavra da verdade. Quais são as doutrinas aqui confirmadas? Perseverança dos santos. A esperança reservada. Aqui, ó. Primeiro, a esperança reservada aponta para a segurança eterna garantida por Deus, não pelo homem. Né? Essa esperança aqui que a gente tanto tem falado aqui do verso 5 e do verso 6, né? A esperança reservada nos céus é a perseverança dos santos. Passamos por lutas, passamos por dificuldades, às vezes vontade de desistir, como a gente viu lá no estudo anterior, né, sobre o explorar o texto, do verso 1 e 2, o se manter fiel, que a gente fala do ser fiel, propriamente dito, né, aponta para a perseverança dos santos. Vou cair, vou levantar, vou enfrentar uma enfermidade, vou passar por lutas, tentações, às vezes vou pecar, mas Deus vai me sustentar, Deus vai me dar força, vou me erguer novamente e vou me manter fiel. Por quê? Por causa disso aqui, perseverança dos santos. No final, aqueles que se manterem firmes, a palavra de Deus diz que há uma coroa reservada para eles. É o já e o ainda não, outra doutrina que a gente estudou, né? Tem uma coroa reservada para eles, já garantida, mas ainda não está comigo. Então, por isso que eu vou me manter firme e fiel.
e perseverar até o fim. Sola gratia, diz aqui, ó. Conheceste a graça de Deus em verdade. Verso 6. A salvação é monérgica em sua origem. Eclesiologia, a comunhão dos santos é evidenciada pelo amor a todos os santos. No verso 4. No verso 4, o que ele diz aqui, ó? Desde que ouvimos a vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com todos os santos. Comunhão dos santos. Eclesiologia. Então, as doutrinas aí confirmadas. Perseverança dos santos, sola gratia, eclesiologia. A gente vê teologia bíblica sistemática. Aponta para Cristo, revelação progressiva. Nesse texto aí que às vezes passa até despercebido. Exposição e hermenêutica reformada. Nessa sessão, nós faremos aqui a exposição verso a verso, aplicando métodos e trazendo aos gigantes da teologia reformada. E mais uma vez, se você ficou nessa sessão aí, você viu como que muda, né? Primeiro, a parte maçante. Segundo, uma parte mais tranquila, né? De doutrinas. E depois aplicações. Ele vem explicando e aplicando e trazendo aí comentaristas bíblicos. Tá? Se você vê comentários bíblicos aqui e você queria comentário de algum comentarista que não está aqui, você deixa aqui nos comentários do vídeo, fala assim, ó, você podia trazer comentário de John Piper, por exemplo. Não tem comentário de John Piper aqui. Ou outro comentarista que você viu ou gosta, seja da linha reformada, e você quer ver aqui. A gente avalia a possibilidade de colocar, tá bom? Vamos lá. O verso 3, a prioridade da oração e da gratidão. Né? O verso fala aqui, ó. Vamos ler lá na palavra de Deus, né? O que ele fala? Damos sempre graças a Deus Pai damos sempre graças a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo quando oramos por vós. William Hendricks observa que a palavra sempre pode ser ligada a damos graças ou a oramos. A ênfase é a constância. Paulo, mesmo preso, transcende suas circunstâncias. Calvino nota aqui o caráter pastoral. Paulo ora por uma igreja que ele não fundou, demonstrando que o cuidado apostólico ele é universal. A gratidão precede a petição. Na teologia reformada, reconhecemos que a fé de outros irmãos é obra de Deus. Logo, a Deus deve ser dada glória, gratidão, né? Não ao livre-arbítrio humano. Então, trouxemos aí 2 comentários de William Hendricks e de John Calvino falando sobre a oração e a gratidão em relação à fé dos irmãos. No verso 4, que ele vai falar assim, ó, as evidências da eleição, né? Um assunto polêmico aí. Desde que ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus e do amor que tendes para com os santos. Verso 4, né? Aqui vemos o binômio inseparável, fé e amor. Método teológico. A fé é a raiz, o amor é o fruto. Uma fé que não produz amor aos santos não é fé salvadora. Lá em Tiago 2. A gente viu isso em algum estudo aí para trás. Fé que não produz fruto não é a fé salvadora. Tem vários tipos de fé. Tem a fé histórica, tem a fé para milagres. A fé salvadora, a fé dada por Deus, essa fé, obrigatoriamente, ela tem que produzir frutos. Tiago fala assim, a fé sem obras, ela é morta. Um método teológico. Matthew Henry, ele destaca o seguinte, a fé em Cristo e o amor aos santos são as 2 asas com as quais voamos para o céu. Olha só que comentário interessante, né? Então, a fé em Cristo a fé em Cristo e o amor aos santos são as 2 asas com as quais nós voamos para os céus. Observação importante aqui, a fé é em Cristo, esfera locativa e o objeto de confiança. O amor é para com todos os santos. Combatendo aqui o elitismo da heresia colossense, que amava apenas o seu grupo iluminado. Então, a fé é em Cristo. O amor é para com todos. Jesus várias vezes destacou, falou assim, se eu amar só quem eu gosto é muito fácil. Se eu amar só os meus amigos é muito fácil. Isso aí todo mundo faz. Eu preciso amar o meu inimigo também.
Eu preciso fazer o bem para ele também. Por isso que ser crente e servir a Deus não é fácil. E precisa de graça. E precisa da mão de Deus sobre a nossa vida, assim, ó. Porque tem coisa para ser feita que só a manifestação do Espírito Santo na nossa vida para nos conduzir a fazer. É fé salvadora. É aquilo que Deus nos dá. E amor a todos. Segundo Matthew Henry, agora eu vou até anotar essa aqui, ó. São as asas que nos levam para o céu. Essa aí merece uma curtida, hein? Versículo 5. Diz aqui, verso 5. Por causa da esperança que vos está preservada no céu, da qual antes ouviste da palavra da verdade do Evangelho. Este é o versículo-chave da estrutura lógica. William Hendrickson, faz uma defesa brilhante aqui. Gramaticalmente, por causa da esperança, modifica, damos graças. Ou, mais provavelmente, fundamenta o amor e a fé do verso 4. Ou seja, a certeza da esperança futura nos capacita a amar sacrificialmente no presente. Então, olha só. Entendimento reformado. A esperança aqui não é um sentimento subjetivo. Espero que chuva. Mas um objeto concreto. A herança incorruptível. É a doutrina da glorificação garantindo a santificação. Olha só que interessante, né? Eu vou até ler de novo. O entendimento de William Hendrickson. William Hendrickson faz uma defesa brilhante aqui, gramaticalmente, por causa de, aqui nesse verso, né? Por causa de, gramaticalmente. Desde que ouvimos da nossa fé, é no verso 4 ou no verso 5? Verso 5. Por causa da esperança. É isso aqui, ó. Por causa da esperança. Deixa eu ver se eu consigo colorir isso só. Por causa da esperança. Não dá, né? Mas é o por causa da esperança. Por causa de. Por causa da esperança. Ele faz assim, que é o por causa de. Modifica o damos graças. Então, modifica isso. O verso 5 modifica o verso 3, uma expressão. Ou mais provavelmente fundamenta o amor e a fé do verso 4. Desde que ouvimos falar da vossa fé e do amor. Então, damos graças. Interessante, ele fala, ó, damos graças a Deus Pai, por causa da vossa fé e do vosso amor. Dou graças a vocês, quando oramos por vocês. Desde que ouvimos falar da fé e do amor. É o que o William Hendrickson está explicando aqui, ó. A fé e o amor. Ponto. E aí vem aí a situação prática, né? Por que os cristãos do primeiro século arriscavam a vida, né, o amor, e confiavam num carpinteiro crucificado? Fé. Porque tinham certeza objetiva guardada nos céus. Então a nossa esperança nos céus, ela nos conduz, né, para atitudes que às vezes são tão incertas, né? Ou tão ilógicas. Então, verso 6, a dinâmica aqui do Evangelho. Verso 6 ele coloca aqui, né? Que chegou, cadê o verso 6? Que chegou até vocês, como também em todo o mundo. Está produzindo fruto, crescendo. Tal acontece entre vós. Desde o dia em que ouviste, entendeste a graça de Deus na verdade. Então, método literário histórico, né, de interpretação, a gente está falando aqui, só para você lembrar, de exposição hermenêutica reformada. Tá? Verso 6 aqui, ó. Todo mundo é uma hipérbole legítima para o Império Romano e além. Paulo contrasta o Evangelho com as religiões dos ministérios locais. O Evangelho é dinâmico, frutífero e universal. Né? Keio, comentário que ele traz aqui, ó. Em seus princípios de tipologia aplicados no Novo Testamento, diriam que, assim como a semente em Gênesis produz
segundo a sua espécie, a palavra de Deus, a semente, produz frutos espiritual, um fruto espiritual inevitável, né? Que chegou até vós, como também em todo o mundo, está produzindo fruto e crescendo. Então ele traz que essa semente está produzindo o fruto necessário aqui, o fruto que ela tem que produzir, né? Tal como sucede entre vós. Teologia reformada, que o evangelho é graça de Deus na verdade. Não é um mito, é verdade verificável. O crescimento é obra espiritual frutificando, não estratégia de marketing humano. Então o evangelho é a obra de Deus, aquilo que é de Deus cresce, aquilo que é de Deus dá fruto. Pode ter marketing, pode ter estratégia, pode ter o que for, mas só vai crescer aquilo que for semente de Deus. É isso que ele está trazendo para a gente aqui, como na teologia. Versos 7 e 8, ministério fiel. Versos 7 e 8. Que vai trazer aqui, ó. Segundo fostes instruído por Epáfras, nosso amado conservo, e quanto a vós outros, fiel ministro de Cristo, o qual também nos relatou do nosso amor, do vosso amor no Espírito. Versos 7 e 8. Segundo aprendeste de Epáfras, a gente já leu, né? Contexto. Paulo valida Epáfras. Os falsos mestres provavelmente atacavam a autoridade de Epáfras para introduzir suas novidades. Paulo se opõe. Paulo põe seu selo apostólico sobre ele, ele ensinou a verdade. João Calvino ressalta a humildade de Paulo ao chamar Epáfras de conservo, sindoulos, elevando a dignidade do pastor local. E pneumatologia, amor no espírito. O amor cristão ágape não é filantropia natural, é fruto do Espírito Santo. Que colocar lá no finalzinho, né? O qual também nos relatou o vosso amor no Espírito, pneumatologia, amor cristão. E aí, por fim, né, ainda tem aqui a identificação de promessas, e aí ele traz para a gente que se tem promessa nesse trecho que a gente leu, embora o texto seja majoritariamente de ação de graças, ele fala aqui, ó, há uma promessa explícita embutida na descrição da esperança. Análise da promessa, baseada em Colossenses 1,5. Vamos ler Colossenses 1, aí ó, Colossenses 1,5. Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes Por causa da esperança que vos está preservada nos céus, da qual antes ouvistes pela palavra da verdade do Evangelho. A esperança que vos está preservada no céu. Essa é a promessa embutida aqui em Colossenses 1, verso 5. Qual que é o primeiro passo para a gente identificar essa promessa? A análise do contexto. Paulo, ele está assegurando aos crentes, tentados por filosofias vazias, que o que eles já possuem em Cristo é seguro. A esperança vos está preservada nos céus. O céu já está seguro, independente do que aconteça. Passo 2. A identificação da natureza. É uma promessa incondicional para todos os eleitos. Uma vez já justificados, a esperança está guardada. É escatológica. Uma vez que você foi justificado em Cristo, o sangue de Cristo lavou, remiu, tirou a culpa do pecado da sua vida, você confessou Jesus com a sua boca, essa promessa ela já se cumpre na sua vida e o seu lugar no céu já está reservado. Glória a Deus. Passo 3. Discernimento do cumprimento. Já cumprida na garantia dada pelo Espírito Santo. Ora, claro, já está cumprida porque Jesus morreu e ressuscitou. E ele prometeu que ele iria, vocês ficam aqui, eu vou para o céu, vou preparar um lugar. Mas não precisa, não se turbe o vosso coração. Sim disse, né? Crede em Deus, crede também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas, foi o que Jesus disse. Aí ele falou assim, mas vocês não vão ficar sozinhos. Enquanto eu estou lá, vocês vão ter um outro Consolador. E quem que é esse outro Consolador? O Espírito Santo. Então, é uma promessa que já foi cumprida. Na garantia, aqui, aí coloca pra gente, na garantia dada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é o penhor que essa promessa ela vai ser realizada novamente, a se cumprir. Então, ela já foi cumprida porque Jesus morreu e nos deu o Espírito Santo como penhor. Mas ela vai se cumprir efetivamente quando? Na posse plena da glorificação. Aqui entra o que a gente fala do já e do ainda não. A aplicação correta, cristocêntrica. Cristo é a nossa herança e quem guarda o tesouro.
pastoral. Cristão, não busca segurança nas coisas da terra ou em novas doutrinas. Seu futuro está garantido no céu. O que liberta você para viver radicalmente hoje. Cristão, não busque segurança nas coisas da terra ou em novas doutrinas. Seu futuro está garantido no céu. O que liberta você para viver radicalmente hoje. Hoje. E para encerrar, a aplicação bíblica final. A ideia central. O verdadeiro evangelho, centrado na graça de Deus, gera inevitavelmente fé em Cristo, o amor pelos irmãos e uma esperança inabalável. Não precisamos de acréscimos humanos ou místicos. E agora as aplicações doutrinárias, né? O que crê? Aplicações práticas, né? Vamos lá. Devemos rejeitar qualquer evangelho, porque esse era um dos problemas que os colossenses enfrentavam. Eles eram oprimidos, estavam sendo oprimidos com falsas heresias, não, né? com falsos ensinamentos, né? Então, uma das aplicações que o texto vem trazer para a gente, o aplicativo vem trazer para a gente, é devemos rejeitar qualquer evangelho, né, que prometa prosperidade material imediata em detrimento da esperança reservada nos céus. Essa é a esperança, é a promessa que nos está preparada, que nos está reservada, uma esperança nos céus, reservada nos céus. A teologia reformada, como diz o texto aqui, ó, nos ancora na eternidade. Nosso coração deve estar movido na eternidade, não no imediatismo. A validação da verdade não vem das experiências místicas subjetivas, mas da palavra da verdade, as escrituras, que foi ouvida e entendida, como foi lido aqui no texto, né? Foi ouvida e entendida, por isso Paulo dava graças. Então, o que nos ancora é que, a despeito de qualquer coisa, existe algo reservado para nós muito maior, né? Que é a eternidade. Devocional. Como adorar? Primeiro é o que crê. O que crê? Crê na eternidade. Segundo, como adorar? Nossas orações devem começar com gratidão pela obra de Deus na vida dos outros. Devemos combater o individualismo, orando pelo crescimento espiritual da nossa comunidade, como Paulo. E aí eu quero te perguntar, você ora pelo crescimento da sua comunidade? Entenda a comunidade como a sua igreja, né? Seja a sua igreja com 20 membros, 30 membros, 50 membros, 100 membros, 1000 membros, 9.000 membros. Você continua a orar pelo crescimento da sua igreja? É o que o texto vem aqui nos desafiar a adorar dessa forma. Gratidão pela vida dos outros, combatendo o individualismo. A gente viu em um desses estudos passados, né, nos textos lá dos versos 1 a 2, que ninguém consegue nada sozinho. A vida cristã ela não é sozinha. Por isso que Paulo, foi logo no verso 1, né? Foi aqui, ó, a gente estudou aqui o verso 1, quando Paulo fala, Paulo, apóstolo de Cristo, e o irmão Timóteo. Independente de posições dentro da igreja, que aos nossos olhos podem ter muito valor, mas para Deus somos todos iguais e temos o mesmo valor no corpo de Cristo. Então, como adorar? Adorar com gratidão, combatendo o individualismo e orando pelo crescimento espiritual da nossa comunidade. Né? Que todos cresçam espiritualmente. Terceiro, moral e ética. Né? Como viver? O teste do amor. Você ama todos os santos ou apenas aqueles que a sua tribo teológica, da sua tribo teológica ou social? Né? Todos os santos. Aqui o nosso estudo ele é voltado para a teologia reformada. Mas nós amamos os batistas, nós amamos os wesleyanos, nós amamos todos os santos. A partir do momento que você creu em Jesus como único e suficiente Salvador, independente da linha doutrinária que você siga, você faz parte da comunidade dos santos. Jesus é Filho de Deus, Jesus é único e suficiente Salvador, você faz parte do povo escolhido, lavado e remido do Senhor. Se com a sua boca você confessar e com o seu coração você crer, você será salvo. E esse faz parte dos santos. Então não é o presbiteriano, não é o batista reformado, não é o batista convencional, são todos os santos. Né? Motivação pela esperança. Use a certeza do céu para suportar as provações da terra. Quem sabe que tem um tesouro guardado, não se desespera com a perda
de centavos terrenos. Então a esperança dos céus, ela nos ajuda a suportar toda e qualquer provação. É isso que Paulo fala também, se eu não estiver enganado, em Coríntios, né, quando ele fala que o peso da tribulação terrena não há de se comparar com a glória que há de ser revelada em nós. Deixa eu ver se é isso mesmo, se é Coríntios, né? Vou pesquisar aqui, ó. O peso da tribulação não há que se comparar com a glória a ser revelada. Algo assim, né? Versículo. Aí a internet, por isso que o estudo tem que ser inteligente, né? Versículo. Vamos ver aqui. Romanos 8:18, né? Romanos 8:18. Vamos abrir aqui. Romanos. Novo Testamento, né? Coríntios, Gálatas, Efésios, Romanos. Cadê? Gálatas, Efésios, Romanos 8, verso 18. Vamos ver o que o verso fala pra gente. Portanto, não, que é 8, né? 8:18. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Esse verso aqui, ó. Coloridinho aí na tela para vocês, ó. Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Então, o que a aplicação traz para a gente é isso aqui, ó. Use a certeza do céu para suportar as provações da terra. É o que a Bíblia ensina. O peso da glória, o peso das tribulações não se compara com a glória a ser revelada em nós. A aplicação missionária. Como proclamar o Evangelho? Como proclamar? O Evangelho é intrinsecamente frutífero. O Evangelho, o fruto ele está lá dentro. O Evangelho intrinsecamente tem fruto. Nossa tarefa, como a de Epáfras, é ensinar fielmente a graça de Deus na verdade. Não precisamos ajudar o Evangelho com pragmatismo mundano. Precisamos pregá-lo em sua pureza. E ele crescerá. Isaías 55:11. O que diz aqui? Isaías 55:11. Novo Testamento, Antigo Testamento, Isaías, capítulo 55, verso 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei, né? A palavra de Deus nunca voltará vazia, ela por si só produz os seus efeitos, né? E é isso que está falando missionário, como proclamar. O evangelho ele é intrinsecamente frutífero, ele produz os seus efeitos, seja então para salvação, seja então para condenação. Nós não precisamos nos esforçar para nada. Assim, o esforço é ir fazer acontecer, mas não precisamos dar ajudinha, diz aqui o texto, né? É o evangelho por si só, é o anunciar a palavra, como o texto diz, Epáfras o fez. E a conclusão para a gente, então, encerrar esse estudo exegético. Amado irmão, assim como Epáfras levou o evangelho fiel, e é o objetivo aqui, então, do nosso estudo, trazer o evangelho fiel, né? Estudo inteligente, uma exegese firmada naquilo que o texto assim o diz. Então, vamos lá. Assim como o Epáfras trouxe esse estudo, esse evangelho fiel a Colossos, somos chamados a confiar na suficiência de Cristo. Que sua vida seja marcada por uma fé que descansa somente em Jesus, somente em Jesus. Não descanse no poder das autoridades. Não descanse no dinheiro que está na sua conta. Não descanse no diagnóstico do médico. Descanse somente em Jesus. Somente. Um amor que abraça a igreja visível e uma esperança que ancora a sua alma no céu, tornando-o inabalável diante das heresias e aflições deste tempo presente. Em nome de Jesus, amém. Que você faça bom proveito desse estudo e te ensinando como usar. Finalizando, o que eu vou fazer aqui agora? Exportar para PDF, gerar PDF. Eu vou colocar aqui, não vou imprimir, salvar como, não quero cabeçalho, salvar. Eu vou vir para cá, vai vir aqui, HD externo, YouTube, EPP, estudo exegético.
Estudo bíblico exegético. Vamos colocar aqui, ó. Colossenses 1 de 1, né? Ponto de 3 a 8. E tá salvo. Você vai poder baixar tanto esse estudo, agora que eu acabei de salvar. Você quer só esse estudo? Você pode clicar no link que vai estar na descrição e vai poder baixá-lo. Agora você quer Colossenses inteiro, com tudo isso aqui, ó. Com tudo isso aqui, ó. Inferências do texto, questões acadêmicas, explore o texto, esboço de sermão, devocional e tudo nesse nível de conhecimento, com mais de 1.200 páginas, 1.294 páginas, também vai estar aqui. Esse estudo de 1.294 páginas custa apenas R$ 9,90. Mas é só pelo preço de lançamento, tá bom? Depois esse preço vai mudar. Então aproveita, clica no link da bio e até o próximo vídeo. Jesus te abençoe.